Tá? Então, essa é uma foto muito interessante que nós temos aí, da Louis Arlenberg, Walter Arlenberg e Marcel Duchamp. Então, muitos de vocês conhecem o Marcel Duchamp justamente por causa do urinol, tá? Ou chamado de A Fonte, tá bom? Que foi um passo importante aí na arte moderna no nosso período, né? No século XX, basicamente, né? De 1900 alguma coisa até agora. Pera aí, é século XX mesmo, né? Não é século XXI. Então aí, mas esses personagens, essa foto é uma foto muito interessante em relação ao Marcel Duchamp, porque essas pessoas que estão com ele na foto, também tem a Stella, que a foto da Stella eu não achei, são pessoas ricas, são pessoas que da alta burguesia americana, são pessoas que têm dinheiro. Esse do meio, por exemplo, o Walter Arensberg, ele fazia parte, ele era um colecionador, também crítico de arte. Então, para você ver uma coisa interessante, né? Aí já nas décadas de 1920, 1914, 15, já ali no período da Primeira Guerra, um pouquinho antes, depois um pouquinho depois, você já tinha, por exemplo, essa intimidade assim entre ricos, magnatas e o mundo artístico, certo? Comprando os quadros, tanto, vamos dizer, os quadros tradicionais, quanto essas obras um tanto quanto inovadoras. Inovadoras não no sentido bom e não no sentido ruim, mas no sentido, o cara fez uma fonte, tá? Alguém até me perguntou, pô, esses quadros de arte moderna, e um cara é um tijolo, o cara coloca lá um tijolo no museu e fala que é arte moderna. Alguém falou pra mim que isso é lavagem de dinheiro. Nós iremos fazer uma aula só sobre isso agora, pra gente entender por que aquele tijolo que o cara coloca no Museu de Paris vale $1 milhão e o cara vende, ou coisa do gênero, né? Tem gente que fala que é muito por causa tem gente que fala que é lavagem de dinheiro, mas eu vou explicar isso melhor. Eu vou explicar que não é bem assim que funciona, tá bom? Vamos lá. Então, para você ter uma ideia, o Marcel Duchamp mesmo, antes de fazer a fonte, ele já fazia essas ready-made, que significa escultura pronta, por assim dizer. Então, olha essa escultura aí, que né, é a Advanced Broken Arm, o nome dela. E eu não consigo dar zoom na foto, e mesmo que se eu desse zoom, vocês não conseguiriam ver. Mas aqui em cima, bem aqui, onde eu estou apontando, vocês conseguem ver, aqui eu estou com o mouse, vocês conseguem ver que tá uma marca, uma bolinha azul? Por favor, confirmem para mim no chat, para ver se vocês estão vendo. Mas aqui, onde eu estou marcando, ele tem a assinatura de Duchamp, tá? É um detalhe muito importante. Pô, mas isso aqui foi considerado arte. Então, isso aqui é uma pá para você tirar neve, não é? E na assinatura, que não dá para ver, tá escrito From Duchamp, não by Duchamp. Em português seria algo como vindo de Duchamp, não por Duchamp. Então, quando eu falo que é por Duchamp, ou por Michelangelo, ou por Delacroix, foi um quadro, uma escultura que o próprio artista fez. Ou seja, ou ele pegou um quadro do zero, começou a pintar, ou ele pegou um pedaço de argila e começou simplesmente a esculpir. Então, é por, certo? Neste caso aqui, o Duchamp, ele assina como from. From Duchamp. Isso significa que é algo que ele já pegou o quê? Pronto. Mas ele tirou o seu significado o quê? Útil. Ele tirou a utilidade desta ferramenta e transformou em algo inútil. Não é? Então, qual que é a utilidade aí dessa pá? Era você tirar neve. Correto? Agora ela não faz somente isso. Ou melhor, ela não faz mais nada. Agora ela é uma obra de arte de acordo com o poder, né, que o artista tem para nomear algo que seja arte ou não. Não é? Isso é uma das coisas que vem por causa do romantismo. O romantismo alemão, eu sei que Duchamp é francês, mas o romantismo alemão, que é uma reação contra o iluminismo francês. Quem está lá no curso do C.S. Lewis, eu estou explicando isso de maneira mais detalhada.
Não vou conseguir explicar da maneira mais detalhada possível, vou ter que fazer algum aulão sobre romantismo alemão de maneira mais específica, tá bom? Mas o que acontece? Existe um mundo objetivo, né? Que 2 mais 2 é igual a 4, em que a natureza tem uma ordem, certo? Mas aí o romântico, ele começa a perceber que as suas palavras pode modificar o mundo ao seu redor. Não no sentido assim de Harry Potter, não tô falando assim, o cara fala lá uma magia, o cara solta uma bola de fogo. Não é nesse sentido, tá? Mas assim, é totalmente diferente da realidade objetiva. Então, por exemplo, se você analisar o romantismo alemão a fundo, muitas das coisas que nós temos hoje surgiu de lá. A própria ideia de relativismo, a própria ideia que não existe somente uma verdade, a própria ideia que você pode ser aquilo que você pensa, ou melhor, que a sua natureza pode ser transformada de acordo com o poder da sua mente e por aí vai. Então tem muitas coisas. E é evidente que isso também vai entrar para o mundo da arte. Não posso dizer se Duchamp foi um grande estudioso do romantismo alemão, mas eu sei que ele foi um grande estudioso do romantismo francês, certo? Que tem uma influência do romantismo alemão. Lembrando que quando nós falamos de romantismo, cada país teve um movimento romântico diferente. Então, quando nós vamos estudar o romantismo alemão, ele é muito mais complexo do que o iluminismo. O iluminismo você pode estudar de vários países diferentes e ele tem um princípio em comum ali. Agora, quando nós falamos de romantismo, cada país tem o seu, com a sua característica. Às vezes um romantismo ele é contrário do outro. É um negócio muito doido, tá? Mas guardem essa informação aí, que é muito importante. Correto? Vamos continuar então aqui a nossa história. Então, o Marcel Duchamp, justamente quando ele vai para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, naquela época do Duchamp, existia a National Academy of Design, que existe até hoje, tá bom? Vamos dizer que essa National Academy ela era uma espécie de guardiã das artes, não é? Então, os artistas eles queriam apresentar suas obras na National Academy of Design, certo? Para o mundo, para o debate público. Aí que era o point. Só que você tinha uma série de artistas que nunca teriam espaço nessa academia. Pelo seu rigor, pelo seu conceito, porque ele queria ter um sentido mais tradicional, conservador e por aí vai. E aí o que acontece? Duchamp, mais algumas pessoas, fazem o que? A Sociedade dos Artistas Independentes. Não é? E na Sociedade dos Artistas Independentes, qualquer um poderia apresentar a sua obra, seja um quadro, seja uma escultura, desde que pagasse. Você não teria todo esse rigor, todo esse glamour, todo esse conceito. Né? Vamos dizer assim que nós temos aqui, do lado esquerdo, da National Academy, nós temos o quê? Roger Scruton. E aqui do lado direito, na Sociedade dos Artistas Independentes, nós temos aqui Zizek, não é? Alguma coisa do gênero. Correto? É mais ou menos essa divisão. De uma maneira exatamente pedagógica. Aqui você pode apresentar o que quiser. Nem Zizek até tem um pouco de conceito, né? Ele até implica um pouco com esse progressismo que a gente vê por aí. Vamos pensar em algo mais profundo. Vamos pensar, sei lá, na peça Macaquinhos, né? Aqui à esquerda nós temos, na National Academy, nós temos Roger Scruton. À direita nós temos, na Sociedade dos Artistas Independentes, Macaquinhos. É mais ou menos isso que está acontecendo nessa época. Tá bom? E aí o que acontece? Essa fábrica ela é interessante, conforme eu falei, o nome da fábrica ela é J.L. Mott Iron Works. E foi justamente aí que Duchamp ele foi e comprou o mictório, certo? O mictório ele compra aí. E engraçado, porque esta fábrica, a J.L. Mott, presta atenção aqui no nome, tá? É importante, J.L. Mott. Porque eu quero que vocês reparem depois no quadro na escultura do Duchamp. O mictório era o item também, fabricado em massa, que tinha uma função específica, não é? Servia para o ser humano colocar o ser humano do sexo masculino, colocar ali seus dejetos líquidos, não é? A sua urina. Então, esse objeto, ele tinha uma função, não é?
ele tinha o quê? Ele tinha um propósito, ele era feito em massa, ele era feito para dar lucro, ele era de um mercado, de um industrial capitalista, então tem todos esses significados nesse objeto. Certo? Repare assim, não pense como uma pessoa de direita nem de esquerda, pense como uma pessoa de esquerda, quando ela está olhando essa fábrica. O que significava a fábrica para esse pessoal? Lembrando, esse pessoal está próximo ali dos revolucionários, eles estão próximos da Revolução Russa, né? O mundo tá em quê? Tá numa pólvora, a Primeira Guerra Mundial tá acontecendo. Os intelectuais estão achando que realmente vai acontecer a revolução. Então imagina que você está nesse caos social, não é? Achando que realmente todos os trabalhadores eles vão largar suas armas e vai existir o quê? O proletariado mundial, e que os trabalhadores não vão simplesmente lutar um contra o outro, que a revolução vai começar a acontecer. Para quem estudou a Primeira Guerra Mundial, sabe que uma das armas revolucionárias, uma das armas de guerra, era a revolução. A Alemanha, por exemplo, ela banca a viagem de Lenin até a Rússia, para Lenin desestabilizar o Império Russo e criar a revolução lá. Assim, fazendo que a Alemanha consiga vencer a guerra contra os russos. Então você tinha esses agentes que eram enviados pela Alemanha para justamente, se eles conseguissem criar um alvoroço interno, uma rebelião interna, eles iriam ganhar a guerra. Na Inglaterra também os alemães enviaram para outros países. Na Inglaterra não deu certo. Eles conseguiram, inclusive, fazer um motim. Parecia que existia revolução, mas o que acontece? O primeiro-ministro da época, que eu não lembro o nome agora, tá bom? Ele realmente soube conversar com os sindicatos, ele soube atender o que as massas queriam, e aí as massas, elas simplesmente não quiseram quebrar tudo, fazer uma grande revolução e por aí vai, tá? Então, esse é um aspecto muito importante na história da Primeira Guerra Mundial. Tem até um rapaz aqui que tá falando sobre que tá fazendo o curso do Morgan, né? Muito interessante, né? Sobre a Primeira Guerra Mundial. Vale a pena para quem não fez. Então você também tinha esse aspecto, o mundo tava muito louco. E aí o Duchamp, ele vai aí nessa fábrica e ele compra, né, o famoso urinol, tá? Então, olha aqui o urinol. Então já repare aqui, tá vendo que aqui é Armut? Não é? Você lembra então que o nome da fábrica era J.L. Mott, né? M-O-T-T, J.L. Armut. Você percebe que ele só trocou o que aqui? O U pelo O. Aqui, se você reparar, aqui tem um O. E aqui é um U. Certo? Alguns dizem que ele fez como só para ninguém descobrir que ele comprou na fábrica. Alguns dizem que era por causa de um cartoon que existia na época. Enfim, né? Isso daí deixa esse debate aí para quem quiser saber detalhes mais específicos da história do Duchamp. Porém, olha que interessante, quando você olha o urinol, né, vamos olhar aí com a mentalidade aí de um artista moderno. Qual que é o ponto aí interessante? Primeiro, você percebe que esse objeto ele está num ângulo diferente. Não é? Quando você compra um mictório, você não instala nesse ângulo. Não é? Ele está num ângulo diferente, ele está num contexto diferente, certo? E ele tem assinatura. Lembra que eu falei para vocês? A assinatura. Quando você coloca a assinatura no objeto, nesse objeto que ele tinha um fim importante, que ele foi feito simplesmente para servir à sociedade, agora esse objeto ele é tirado desse projeto, ele é tirado, ele agora e se torna uma obra de arte. Não é? Então, só mudando o ângulo, tirando a sua função, que tinha uma finalidade, agora ele é basicamente inútil para a sociedade, mas porém ele é agora um objeto filosófico, artístico, seja lá o que você chama. Então isso é muito interessante para a gente reparar nessas coisas que estão acontecendo. Então só para você reparar aqui na assinatura, né, do objeto, a pessoa olhando com todo aquele, meu Deus, né, com toda aquela atenção. Então isso é interessante, pessoal, porque na época, quando ele lançou o urinol, a fonte, que é o nome, ele deu um outro nome também, a fonte, olha que nome, né?
Na época foi um escândalo, certo? Na época, sim, as pessoas tinham um nojo. Como que alguém coloca algo que é para servir para a intimidade humana como algo de uma obra de arte? Escandalizou a sociedade. Assim como qualquer artista moderno vai fazer um objeto de arte, não é? Entre aspas aqui. E o que ele tem que fazer? Ele escandaliza, porque é o DNA da coisa. É o DNA da coisa. E o objetivo de escandalizar não é somente para assustar velhinhas, para deixar carolas indignadas com a sociedade. Muito pelo contrário, porque você vai abrindo o quê? Aberturas na consciência, né? Você vai dando um choque na consciência da pessoa que está alienada pelo capitalismo. Então vocês conhecem a teoria, né? Então o capitalismo aliena as pessoas, porque as pessoas elas só ficam trabalhando, servindo o seu patrão e não conseguem pensar mais em nada. Então, para ela ter o choque de consciência, então você, ou melhor, para ela deixar de ser alienada, você dá um choque de consciência nela. Olha só o que você está fazendo. Então, essa é a ideia desses caras. Então, o choque, você deixar as pessoas, como é que se diz lá o termo? Enfim, faz parte da arte moderna. Então, você olha lá os conservadores reclamando, você viu o que o artista fez lá? Isso é um absurdo. E as crianças, eles querem realmente que vocês falem isso, tá? Porque faz parte do jogo. Não é? Você não vê lá no Twitter dos deputags, o que eles mostram no Twitter? Eles sempre estão mostrando o quê? As contradições da esquerda. Que é a maior bobagem no final. Porque a arma revolucionária da esquerda é ser contraditória. Não é? Você pode simplesmente ali, talvez pro seu seguidor, ali de direita, chegar e falar, olha como a esquerda é contraditória, e você mostrar pra alguém, etc. Mas pro cara que já é esquerdista, ele sabe que isso faz parte do quê? Do modus operandi. A contradição, a hipocrisia, faz parte do modus operandi. Por isso que eles não se chocam. Vocês ficam chocados. O homem comum, o cidadão de bem, não é isso que eles falam? Nós temos que acabar com o cidadão de bem. E você vai acabando com o conceito de cidadão de bem através da arte. É a coisa mais